Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de poder gravar essas mensagens, estudos. Espero que seja se edificando sua vida. Se você puder se inscrever no canal, você vai nos ajudar na divulgação dessas mensagens. Quando a gente atingir 1000, estamos bem próximos. Gostaria de pedir, se você conhece alguém que pode se inscrever no canal, só se inscrever, porque ele está nos ajudando. A própria plataforma vai jogar as mensagens para frente, vai acelerar e aí mais pessoas vão estar assistindo. Então, se você tem gostado, faça aí o seu comentário e nos ajude nessa divulgação. Esse material não tem fins lucrativos, é material apenas para propagar o ensino da palavra de Deus. Estamos tratando sobre o assunto quem foi Jesus, o autor da vida eterna. E eu quero ler um verso hoje em João capítulo 5, verso 24. Somente este verso já me dá tanta segurança, tanta confiança na palavra do que é a vida eterna. Mas vamos mostrar dezenas de outros. Mas só este verso, veja o que diz João no capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quantos verbos neste verso? Quantos? Ele começa, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Tente entender a palavra de Deus. Você que está ouvindo a palavra de Deus, a minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus é poderosa. O autor de aos Hebreus diz que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Imagina o poder que tem a palavra. Aquele que ouve a minha palavra, esteja atento à palavra de Deus. Você crente, vá à igreja em oração, com o espírito aberto para ouvir a palavra de Deus. Minha mãe na fé me ensinou o seguinte: filho, pregador pode até não ser um pregador de Deus, pode até estar no lugar errado, mas ele vai ler o texto sagrado. E se eu for à igreja com o coração aberto, o texto que ele lê vai falar ao meu coração e vai servir para mim. É verdade. Vá à igreja com o coração aberto para ouvir a mensagem do Senhor. Aquele que ouve a minha palavra. Na sequência ele diz, e crê naquele que me enviou. Ouviu e creu. É o que está escrito em Atos 2,42. Aqueles que ouviram a palavra e creram. Se você ouvir e crer, Deus conhece o teu coração e Ele te salva. Ele vê a fé que está no teu coração. Aquele que ouve e crê na minha palavra. Aí ele diz, tem a vida eterna. Preste atenção. O verbo não está no futuro. Esse verbo, a conjugação está no presente do indicativo. Tem a vida eterna. Não é futuro, não terá vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna naquele momento. Me fizeram a pergunta, se já tem a vida eterna, por que morrer então, se já tem a vida eterna? Vou pregar esta mensagem explicando. Também me perguntaram, e Judas? Vou pregar também sobre Judas, mostrando quem era Judas. Judas não era salvo. Vou mostrar, ele não perdeu a salvação, ele nunca teve salvação. Vou tratar, estão surgindo perguntas, tudo isso seria tratar nas mensagens, vou fazer uma sequência. Então preste bem atenção, tem a vida eterna no presente, nesse momento. Quando tratamos as 3 fases da salvação, ontem na mensagem anterior, a salvação no momento que você toma a sua decisão, salvação instantânea, a questão da justificação, naquele momento que você se entrega a Cristo. Depois vem a salvação progressiva, aí mostrando os textos bíblicos, que é a santificação. No momento que você se entrega a Cristo, você é salvo da penalidade do pecado. Quando você, depois de salvo, você passa no processo da santificação, você agora é salvo da penalidade do pecado. E aí você tem a salvação final do céu. Quando você estiver no céu, você é salvo da presença do pecado.
Então há uma diferença nas fases da salvação. Então tome cuidado com esses versos que pode te confundir. Então você precisa entender qual o verso sobre o quê? A minha salvação instantânea, a santificação, a salvação progressiva ou a salvação final do céu? Então tome cuidado. É o que está acontecendo aqui, ó. Ele diz: aquele que crê tem a vida eterna. Na hora que você crê, você tem a vida eterna e não entrará em condenação. É afirmação bíblica. Não há mais condenação para aquele que ouviu e creu. Ele tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, não tem mais condenação, acabou. E agora o final do verso. Por isso que eu digo, só esse verso aqui me dá uma segurança tremenda. Maravilhosa a palavra de Deus. Final do verso assim: mas passou da morte para a vida. O que é a morte? É a ausência da vida. O que é a morte? Deus é vida. E Deus é vida eterna, porque Ele é eterno. Morte é a ausência de Deus. Para Deus não existe morte. Ele é Deus, Deus não morre. Deus é eterno, Ele é o Criador, Ele é soberano. O que é morte? É a ausência de Deus. Só morre quem não tem Deus. Quem tem Deus tem vida eterna. O que é morte? Morte é a ausência da eternidade com Deus. Apocalipse fala do dano da segunda morte. A morte física e a morte espiritual. Ir para o inferno, ser condenado ao tormento eterno, sem a vida eterna com o Pai Celestial. Quem ouve, crê, tem a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte. Se você se entregar agora a Jesus Cristo, você vai viver esse verso: passou da morte para a vida. Se você se entrega a Cristo, você começa a viver. É o que Paulo estava mostrando em Romanos capítulo 7, que agora que ele conheceu o pecado, ele é um homem morto. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, nós estamos mortos. Não há vida, não há salvação, não há eternidade. Cristo morreu para nos salvar. Aquele que ouve, crê, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que você vai escolher? Qual a sua decisão? Você que já tomou a sua decisão, você que já se entregou a Cristo. E agora? O que fazer? Muitos estão morrendo, muitos estão perecendo. Vamos buscar essas almas, vamos fazer missões, vamos enviar missionários, vamos sustentar os missionários. Eles estão esperando por nós, para também passar da morte para a vida. Se nós tivermos esse presente, nós não somos melhores do que eles também merecem. Vamos orar, trabalhar para que mais almas se entreguem a Cristo. Vamos orar nesse instante. Deus, obrigado. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, Deus, a crescer na graça e no conhecimento. Abençoa, Deus, cada alma que está ouvindo, assistindo, cada surdo, ó Deus, que possa estar fazendo, ó Deus, entendendo, ó Deus, através da interpretação da língua de sinais, que também possa compreender a verdade do Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, eu te oro e te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.